Jovens corajosos surgem para combater os crimes que afligem o mundo e para salvar a vida e os corações perdidos dos homens. Pertencem à super equipe de resgate Soul Brain. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Nerd Rider. Começando com aquele lembrete básico, não deixem de curtir o Nerd Rider no Facebook, tem a página lá, o fanpage para curtir, então você curte lá para ficar sabendo as coisas de antemão. Não se esqueça também de, assim que terminar esse vídeo, de deixar o seu curtir se você gostou, de se inscrever no canal também para ficar ligado, não precisar ficar esperando nada. Toda vez que eu lançar um vídeo, você já vai saber de antemão. Então aproveitem para fazer isso, né, para vocês não precisarem ficar esperando eu colocar no Facebook que o vídeo vai sair, ou qualquer outra coisa do tipo, tá certo? Além do Facebook, também tem o Twitter e o Instagram. Toda vez que eu compro algum material para poder fazer resenha ou unboxing, qualquer coisa do tipo, eu coloco a fotinha lá e aí então vocês podem já saber o que vai rolar também de antemão, ok? Pois bem, como vocês viram aí, eu tô saindo do shopping Salvador, né? O shopping daqui um dos shoppings daqui de Salvador. Eu fui comprar um lanche para mim e pra dona Lindona, a gente tava com fome, né, de noite e tal. Aí eu fui lá comprar esse lanche pra gente, passando na Cultura, na Livraria Saraiva também, para poder ver se tinha algum material novo, alguma coisa que me interessasse, mas não tinha nada. E aí só comprei o lanche mesmo e vim embora, né? Comprei um mouse também, um corretivo e caneta que eu tava precisando, né? Começou o ano letivo, então em breve eu vou precisar corrigir atividades, exercícios, então o corretivo é bom para se eu vacilar em alguma coisa, eu posso dar uma enganada ali. Pois muito bem. Então é isso, esse aí foi, né, eu tô saindo do shopping. E aí o tema de hoje, como vocês já viram pelo título, nós vamos falar de seriados nerds. E aí tem uma diferença entre um seriado para nerd e um seriado de nerds, tá? Por quê? Seriado para nerd é um seriado que vai mostrar alguma coisa que aí as pessoas que gostam daquilo vão se aprofundar, ou que aprofundam em algum tema que as pessoas que gostam vão assistir. E um seriado de nerd é um seriado que vai mostrar o cotidiano, vai mostrar como os nerds interagem, né? De cabeça, de primeira, o seriado mais famoso nos últimos 8 anos, que fala sobre o mundo nerd, que mudou o paradigma do que é ser um nerd, é The Big Bang Theory, né? É o episódio, o seriado, assim, o supra-sumo do que é ser um nerd, né? Não é um seriado para nerds somente, mas ele mostra como é ser um nerd. Claro que você vai ter muito clichê, você vai ter muito estereotipo, mas eu vou ser sincero, muitas das coisas que acontecem ali são verdadeiras, né? Assim, as pessoas que são nerds realmente fazem isso. E aí eu tenho que lembrar pra vocês o que é ser nerd, né? Assim como também o que é ser otaku, porque eu também vou comentar mais na frente. Ser nerd ou ser otaku é você ser fanático por alguma coisa. É você se jogar, você ser viciado, né? Você realmente querer se aprofundar ao máximo em um determinado assunto para você saber tudo o que há de possível sobre ele. Já comentei isso no primeiro vídeo que eu fiz no canal. Vocês podem procurar. Se ficou com preguiça de procurar, pode deixar que eu coloco na descrição para você poder assistir ao primeiro episódio do Nerd Rider, que eu explico sobre isso. Inclusive o nome do programa é Nerd Rider porque é isso, é um motociclista, eu, que sou nerd andando de moto. Eu fiz um trocadilho com Ghost Rider, que é o motoqueiro fantasma. Aí eu passei a ser o motoqueiro nerd, né? Então utilizei esse trocadilho. Pois muito bem, vamos lá. The Big Bang Theory é um seriado que conta a interação entre dois colegas de quarto. Eles moram no mesmo apartamento, Leonard e Sheldon. E os dois são doutores em física, desculpe. Eles são pesquisadores em uma universidade da Califórnia. E aí um deles, que é o Leonard, ele tem começa a desenvolver um interesse amoroso pela vizinha de porta deles, do mesmo andar, chamada Penny. Só que ela é totalmente o oposto, ela é bem o clichê das mulheres americanas, né? As mulheres, assim, ditas fúteis e que curtem comprar sapatos, etc e tal. Então são pessoas de mundos diferentes que tem que aprender a lidar um com o outro. E a história vai se desenvolvendo até o ponto que eles se apaixonam, né? Eles passam a ter um relacionamento. E aí, por que The Big Bang Theory fez tanto sucesso? Justamente por essa dinâmica. Porque quem não era nerd se via na Penny, se via de que maneira, né? Se enxergava de que maneira? De repente tendo que lidar com pessoas no seu ambiente social, onde você mora, ou então onde você trabalha,
com pessoas que são nerds, que gostam de jogar videogame, que leem histórias e quadrinhos, que gostam de assistir anime ou até outras coisas mais. Não precisa nem ser só coisas assim voltadas para o entretenimento. De repente o cara é por exemplo, pode ser um professor, o cara é professor de história, e aí o cara é tão aficionado na história do Brasil, na história africana, que aí ele vai estudar aquilo a fundo e vai se tornar um nerd no assunto, né? Ele vai conhecer tudo o que há para se conhecer sobre esse assunto e vai se tornar um especialista, porque ele é fanático nesse determinado assunto. Então basicamente é isso daí. Então as pessoas que não eram se enxergavam na Penny, e as pessoas que eram nerds se enxergavam não só no Leonard e no Sheldon, como também no Raj e no Howard, que são os dois amigos dos dois, que também são nerds. Então assim, eles tinham programações bem nerds, como se reunir no dia de quinta-feira à noite para jogar videogame. Na quarta-feira à noite eles comiam comida tailandesa jogando algum jogo de tabuleiro depois, ou então jogavam um xadrez 3D e por aí vai. Jogavam Wii, Rock Band, várias atividades que, assim, as pessoas que não gostam de videogames, não leem histórias em quadrinhos, não fariam, né? Então é interessante pra ver isso. E aí quem é nerd se enxerga nisso, principalmente na parte das discussões, onde eles ficavam... um dos melhores questionamentos que eu achei no seriado é se o Hulk seria capaz de levantar o martelo do Thor, já que ele seria um dos seres mais fortes que existe, né? Só que pra quem sabe, o martelo do Thor é só quem é digno, né? Só que uma pessoa que seria capaz de cometer sacrifício, etc e tal, é digna de levantar o martelo dele, né? Então fica essa discussão no seriado, foi muito engraçada. E no filme a gente viu, né, que o Thor largou o martelo, o Hulk tentou levantar e não conseguiu. E aí agora no filme dos Vingadores 2, o trailer mostra justamente essa cena onde todo mundo tá tentando levantar e o único que consegue dar uma mexida de leve, assim, uma tremida no martelo, é o Capitão América, né? Que seria o cara mais bondoso dentre todos os Vingadores, né? Seria o cara mais digno, mais honrado. E aí então o seriado se trata basicamente disso, né? São 8 anos aí já, muita coisa mudou no seriado. O seriado era muito mais nerd, com muito mais piadas, até pro meio acadêmico, científico, né? Eles comediavam, porque o Leonard e o Sheldon, assim como o Raj, eles têm doutorado. E o Howard não tem, ele é só mestre em engenharia. E aí eles ficavam comediando, então você vê aquela questão do senso do humor americano dentro do meio acadêmico. Ah, se você é mestre, você não, você tem que ser PhD. Se você não for PhD, então você é um nada. Então a gente vê isso, como é que se desenvolveu. E aí o seriado acabou se tornando muito popular e todo mundo passou a ser nerd por causa desse seriado. Muitas pessoas que antes só normalmente viam um desenho animado e ainda falavam, isso é meio abestalhado, passaram a vestir camiseta do Flash, do Lanterna Verde, ou então Bazinga, como se fosse o cara sempre foi nerd, né, desde que nasceu, e na verdade sempre esculhambava os nerds no colégio. Então esse é um seriado sobre os nerds, né? É assim como também tem um mangá, que também é um anime, chamado Genshiken, só que esse aí é sobre os otakus. É um grupo de uma faculdade, e essa galera dentro dessa faculdade, eles fazem estudos da arte da cultura oriental japonesa, né? Arte visual. Seria animes, mangás e jogos eletrônicos, né, videogames, analisando supostamente a arte gráfica dessas obras mencionadas. Só que aí a gente vê que na verdade isso é só uma desculpa para os caras se reunirem numa sala e ficarem lendo o mangá e discutindo o episódio do anime que eles estão assistindo, né, da semana ou do mês ou do ano. Então eles se reúnem e falam, o que teve de bom naquele episódio, então vamos conversar. Só que aí ele sempre, acho que deve ser meio que clichê isso, quando você coloca qualquer coisa voltada para o público nerd, você tem que ter um ponto contrabalançando que não seja. Então nesse mangá Genshiken você também tem algumas pessoas que não são nerds, que contrabalanceiam isso, né? A galera tem, tipo, a nerdice está tão alta que aí você precisa ter alguém para puxar para baixo um pouco, para tentar equilibrar, para normalizar, para que as pessoas que fossem ler, que não sejam tão aficionadas assim, consigam ter uma identificação, né? Porque para você gostar de uma obra, você tem que se identificar com ela de alguma forma, tem que ter alguma coisa que te apetece. Se não tiver nada, você não vai gostar dessa obra. Então assim, de repente as piadas e o humor nerd não é para todo mundo, mas aí quando você coloca um humor normal, as pessoas passam a gostar mais. Então tudo isso foi meio que planejado, né? Então Genshiken também é uma boa pedida para quem está interessado em saber mais um pouco sobre esse mundo otaku. Claro que sempre tem aquela questão de ser estereotipado, né? A imagem não quer dizer que realmente seja assim,
Mas eu vou ser sincero, eu não duvido não, viu? Não duvido mesmo. Mas fica aí a dica pra vocês, esse anime, tanto o anime quanto o mangá são excelentes. O mangá foi publicado pela JBC recentemente, acabou no ano passado, então acho que você ainda consegue achar alguns volumes na banca, ou então você pode pedir em alguma livraria ou loja especializada, se você quiser, obviamente. Mas se você não quiser, tem um anime também, o anime tem 2 ou 3 temporadas, já tá completo, você também pode baixar. Com certeza você vai viajar, você vai gostar bastante. E aí tem os seriados para os nerds. Como assim um seriado para um nerd? É um seriado que vai ter algum conteúdo que normalmente as pessoas não teriam interesse, mas que serve para um público bem específico. Vou dar um exemplo aqui, os seriados de investigação, Bones, CSI Miami, CSI New York, NCIS, que mais? Todos esses seriados assim que têm conteúdos científicos ou investigativos, eles seriam, como é que eu posso dizer? Seriam seriados para os nerds. Porque se você for investigador, se você for trabalhar em uma área como essa, aquilo ali vai fazer com que você possa entender um pouco mais. Ou por exemplo, se você é médico, você pode assistir Grey's Anatomy ou algum outro seriado, ou House, como tinha antigamente. Pô, House era um seriado para nerd total, velho. Porque você tinha que ser um cara que realmente conhecia medicina, tudo que você quisesse se aprofundar, porque eles tinham termos assim complicadíssimos. Alguns seriados como Bones, eles fazem a técnica que eu chamo de complicar e explicar. Por quê? Eles chegam lá pra vocês e mostram um cadáver, um esqueleto, e aí eles falam todos os termos técnicos para complicar. Você obviamente não tem conhecimento da área, vai entender porra nenhuma. Aí o que eles fazem? Sempre tem uma pessoa que é a burra da situação. Não que aquela pessoa seja realmente burra, mas assim, ela é leiga dentro daquela situação. Por quê? Porque essa pessoa que vai ser o gatilho para explicar, ela vai te representar no seriado. Ela vai pedir que as pessoas que estão falando aquela linguagem científica te expliquem o que aconteceu. Então eles vão falar que eles acharam ranhuras no fêmur esquerdo de um homem de 35 anos, sei que lá e tal. Aí você vai falar, o que? Ranhura, fêmur, que porra é essa? Aí ele vai falar, não, foi um cara que tomou uma espadada na perna esquerda, na canela da perna esquerda. E você, tá, então ranhura, entendi. E aí eles vão colocando os termos para que você possa entender também. Então eu acho, não sei se vocês concordam, por favor deixem aí a opinião de vocês, se vocês concordam comigo ou não. Bones, CSI Miami, etc. Toda vez que eles têm esse tipo de diálogo, você acha que eles são ou não são seriado para os nerds, né? Que é voltado para esse tipo de público nerd. O que vocês acham? Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. O que mais que a gente pode falar? Existem outros seriados que também, assim, se tornam para os nerds, mas de um público específico. Friends, por exemplo. Para os professores de inglês, Friends assim, os professores de inglês meio que são nerds de Friends, porque torna-se um material que pode ser usado com uma diversidade muito grande. Então os professores acabam usando muito isso. Eu uso sempre que eu posso. Eu até gosto de dar uma variada, porque eu acho que o Friends já está até muito batido. Então eu procuro levar outros seriados, né, outras coisas que os alunos possam se desenvolver e por aí vai. Então é isso, eu já vou ficar por aqui. Antes de eu me ir, eu gostaria de agradecer a todos os inscritos no canal. 20 pessoas se inscreveram num período aí de 2 semanas, ou um pouco mais ou um pouco menos, mas a média é mais ou menos essa. Bastante gente se inscreveu, tô quase chegando a 100 inscritos, 70 e pouco, 79 eu acho. E tem gente que se inscreve, depois cancela a inscrição, depois se inscreve de novo e por aí vai. Mas eu tô quase com 100 inscritos, 80 por aí, beirando essa faixa. Então eu gostaria de agradecer a todos vocês, eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos. As resenhas têm feito muito sucesso, a galera tem comentado bastante. Eu gostaria também que vocês comentassem no Nerd Rider, né, deixassem a sua opinião também, não só nas resenhas, mas que vocês pudessem curtir também essa parte, tá certo? Então é isso, não se esqueça de se inscrever no canal e não cancelar a sua inscrição. Deixa aí também o seu joinha, certo? Seu belezura aí pra mim. Se você não gostou também pode dar seu negativo sem problema nenhum, ok? Então é isso, um beijo e um queijo e até o próximo Nerd Rider.